10h15, hoje, terça dia de falarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje é o herpes. Afinal, o que é o herpes, hein? Bem, vamos fazer uma conceituação aqui que seja o herpes. Existem dois tipos de herpes, o herpes simples e o herpes zoster. O herpes simples é uma doença infecciosa causada por um vírus da herpes, chamado vírus da herpes simples, que afeta geralmente a pele do indivíduo, que dá aquelas bolinhas na face, nos lábios, nos genitais, às vezes nos olhos, e podendo também atacar o sistema nervoso central e as vísceras também. Já o herpes zoster, que é o também chamado famoso cobreiro, que todo mundo conhece, é uma doença infecciosa aguda, mais grave, causada também por um vírus, que tem a característica de inflamar unilateralmente, segmentarmente, os gânglios das raízes posteriores dos nervos, geralmente no tórax e na cabeça. Agora, e esse nome do cobreiro, ou também chamado chamado zona, é devido à distribuição em faixa da herpes. Então, basicamente, a gente tem que distinguir duas herpes. A herpes simples, que é mais banal, e a herpes zoster, ou cobreiro, que é mais grave. Quais são as causas do herpes? Bem, o herpes simples, que é o mais comum, ele é causado por um vírus chamado vírus da herpes simples. E supõe-se que todo mundo tem o vírus latente no organismo. E que esse vírus seria exacerbado quando o indivíduo tivesse uma febre, uma infecção qualquer, principalmente um resfriado, que é a infecção mais comum, então esse vírus se manifestasse. Já também existem outros fatores encadeantes, que são os distúrbios psicossomáticos, a fadiga física, a queimadura de sol, a menstruação, alergia alimentar e muitos outros fatores que ainda não determinados. Agora, a maioria das pessoas, às vezes, mantém o vírus desde a infância até a velhice sem nenhum inconveniente. Agora, o herpes zoster, que é o herpes mais grave, é também causado por um vírus. E é dito que o herpes zoster é causado pelo vírus seria uma reativação do vírus da varicela, indivíduos parcialmente imunes. Quer dizer, seriam indivíduos que já seriam vacinados pela varicela, mas não teriam sido vacinados condizentemente, ou às vezes pessoas que nem vacinadas foram. E o herpes zoster, ou chamado cobreiro, ele rarissimamente ele ataca as crianças e aumenta de frequência com a idade das pessoas. Geralmente ele é mais comum nas pessoas mais velhas, mais debilitadas, nos doentes principalmente as pessoas que estão hospitalizadas e tomam muito antibióticos. Então aí o cobreiro é como se as defesas das pessoas estivessem bem abaixadas, então o vírus do cobreiro, do herpes zoster, se exacerbaria. O herpes é transmissível, é? Não é transmissível. E gozado que, coincidentemente, eu estava lendo muita coisa sobre o herpes e, ao contrário que muita gente imagina que o herpes é contagioso, o herpes não é contagioso. E ontem eu estava vendo um programa ali na televisão, me parece que era TV Minas ou Bandeirantes, um programa. E tinha um caso interessante que vai corroborar isso aqui, essa crença que o herpes é contagioso. Tinha dois rapazinhos namorando duas moças. E foram com as meninas para casa, namorando e tal. E de repente estão os dois rapazinhos escutando as meninas conversarem no outro quarto. E uma delas fala assim: eu já descobri um ginecologista na França que cura o herpes. Os dois rapazes vestiram a roupa correndo e cascaram fora. Com medo da herpes ser contagiosa, né? Ontem na televisão, coincidentemente, eu escutei isso, né? Quer dizer, há uma crença que o herpes seja contagioso. Eles vestiram a roupa e cascaram fora. Pegar um negócio ruim aí. Mas na verdade não é, então. Não é contagioso. Mas pode ser evitado o herpes? Bem, teoricamente, quer dizer, como todo mundo tem o herpes, né, o vírus latente, então, teoricamente, o indivíduo não tem como evitar o herpes. Quer dizer, existem indivíduos mais propensos a ter herpes. Quer dizer, são indivíduos de baixa resistência. Então, não tem como se evitar. Quer dizer, um indivíduo que está hospitalizado, mais velho, com a doença, então, não tem como se evitar. Assim, alopaticamente, não. Na homeopatia, nós vamos falar como é que a gente tenta evitar isso. Quais são os sintomas do herpes? Bem, o herpes simples, então nós sempre falamos no herpes simples, que é o mais comum, e no herpes zoster. O herpes simples é banal. É uma lesãozinha umas bolinhas que dá geralmente umas vesículazinhas, que aparece assim, dura de 3 a 14 dias, e
coça um pouquinho, não tem febre nem nada, ataca os lábios, ao redor da boca, o rosto, nas nádegas, o nariz e nos olhos. Quando ataca os olhos, geralmente é grave, é um processo mais grave. Quer dizer, então às vezes tem uma coceirinha e um ardor, mas não tem grandes problemas. Agora, o herpes genital, ele não tem problemas assim, ele não dói, ele não tem grandes implicações, mas ele limita muito a pessoa do ponto de vista sexual. Depois eu vou contar um caso do indivíduo com herpes genital. Agora, quando o herpes simples, que ataca a córnea, geralmente, e os ataques são repetidos, aí há uma ameaça à visão da pessoa. Raramente o herpes simples ataca o cérebro, podendo provocar uma meningoencefalite, porque todo vírus pode dar encefalite nas pessoas, e às vezes ataca o fígado também, fulminantemente, podendo até matar o indivíduo. Rarissimamente. Já o herpes zoster, esse é o que faz que as curadeiras, os curadeiros e os rezador mata a pau, né? Porque o herpes zoster dura de 7 a 21 dias. Então o que acontece? O indivíduo tem o herpes zoster, ele já sabe que o herpes zoster não tem cura, então procura um rezador. Aí o rezador fala assim com ele, você vai sarar entre 1 e 3 semanas. E sara mesmo. Porque de qualquer forma... ele vai sarar mesmo. Então aí os benzedores matam a pau, né? Muito bem. O que o herpes zoster provoca? O herpes zoster é mais grave. O indivíduo tem febre, tem a dor sobre o trajeto do nervo. A dor é geralmente grave, enroedura, leva o indivíduo ao desespero. É uma nevralgia tremenda. E ele ataca também os nervos torácicos, ataca o nervo trigêmeo e às vezes pode atacar o olho também. Agora, uma complicação grave do cobreiro é a síndrome pós-herpética, quer dizer, o indivíduo fica com a lesão do nervo assim, inflexionada, como se o nervo estivesse dolorido constantemente. Então, geralmente é mais complicado. Agora, quando as pessoas mais velhas estão sempre tendo herpes zoster, cobreiro, então o médico tem que ficar ativo, tem que ficar atento, que pode ser sinal que o indivíduo pode ter algum tumor. Agora, às vezes o médico não sabe fazer o diagnóstico do cobreiro. Antes das vesículas aparecerem, a dor é tão intensa que o indivíduo pensa que ele está tendo uma dor no coração, que ele está tendo uma pleurite, uma dor no pulmão, e geralmente não é isso. Às vezes, quando as bolinhas aparecem, geralmente as bolinhas aparecem, quer dizer, quando a doença é posta para fora, como nós homeopatas dizemos, o que acontece? O indivíduo melhora sintomaticamente. Agora, o herpes zoster, como o herpes simples, a forma grave é a forma quando ataca o olho e está sempre reativando. Quando o indivíduo é sempre atacado no olho, então é mais grave e a gente tem que ter mais cuidado. Agora, a pergunta principal, tem cura, herpes? Não, o herpes não tem cura, como eu já falei, né? O herpes é uma doença virótica que, quer dizer, à medida que o indivíduo esteja equilibrado, ele deixa de ter o herpes. Mas a cura não, você não tem como prevenir a herpes assim, sem mais nem menos. Agora, no tratamento, quando eu for falar sobre o tratamento agora, eu vou falar como é que a gente tenta evitar que o herpes se reative. Então vamos falar sobre o tratamento? Como é que é o tratamento da herpes? Então, nós vamos falar primeiro do tratamento alopático. O tratamento alopático, que é o tratamento convencional da herpes, na herpes simples, então o tratamento, o indivíduo passa uma pomadinha e aquilo desaparece e não tem muito problema. Já quando é o herpes genital e está sempre reativando, o indivíduo fica muito mais preocupado, porque impede, inclusive, que ele tenha relações sexuais. Agora, no herpes zoster, que é o mais grave, como é que seria? O tratamento seria só sintomático, de evitar a dor da pessoa. Quer dizer, então, o médico não tem, assim, muito recurso para fazer, o médico alopata. Antigamente, como se dizia que o herpes era causado pela reativação do vírus da varicela, então usava-se vacinar o indivíduo novamente com o vírus da varicela. E muito antigamente, há uns 20 anos atrás, quando eu era estudante, dizia que existia uma vacina contra o herpes chamada vacina antiherpetiforme do laboratório Diamant, na França. Eu acho que nem existe mais isso, porque a alopatia é tanto de moda que as coisas vão caindo de moda e a gente nem sabe mais como é que faz. Agora, como é que você evitaria o herpes simples, já que a gente não tem cura? Quer dizer, se os fatores desencadeantes, se você tem controle sobre os fatores desencadeantes, quer dizer, ventos frios, exposição ao sol, alimentos, chocolates, mariscos ou qualquer alimento, seria uma boa. Mas como é que você vai fazer que o indivíduo evite essa coisa toda no dia a dia? É um negócio que não tem jeito. Agora, quando o herpes ataca a vista, e o indivíduo geralmente vai nos oculistas, nos oftalmologistas, e os resultados também não são bons, porque acaba o indivíduo tomando cortisona, que seria a faca do desespero, o remédio a faca de 2 gumes, e os oculistas geralmente fecham questão, falam assim, não,
o herpes não tem cura e você vai ter que conviver com isso. Quer dizer, é muito doloroso. Agora há pouco eu estou tratando de uma cliente que tem herpes no olho, então ela falou comigo, pois é, doutor, como é que eu faço? O médico falou que não tem jeito, parará, parará. E é isso mesmo. Eu disse, não é assim não. Nós temos recurso de não voltar atrás as cicatrizes que já foram lesadas pelo herpes. Isso aí é mágica, nós não vamos fazer isso. Mas nós vamos fazer na homeopatia de maneira com que as coisas não se voltem e não se reativem. Doutor Ivan, como é que a homeopatia trata o herpes? Bem, então aí que é o pulo do gato. Como é que a homeopatia trata da herpes? A homeopatia sempre enfoca a pessoa no todo, independente da coisa que ele tem. Mas nas doenças agudas, nas doenças assim exacerbantes, que as coisas físicas saltam os olhos, então o médico, o homeopata, né, ele vai preocupar primeiro, no caso, com o problema local do indivíduo, que seria a dor. Porque quem sente dor sabe o que a dor tem que ser cortada. Então o indivíduo, além de tratar do herpes, ou simples, geralmente o herpes zoster, porque o herpes simples não dá dor quase. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar os remédios que tratam da dor do indivíduo e fazer também com que os sintomas mentais que são exacerbados durante a dor sejam individualizados por médicos para fazer com que a gente consiga encontrar o remédio do indivíduo. Então, como é que seria o tratamento homeopático da herpes? Seria em 3 dimensões, como eu sempre falo. Nesse caso, seria, em primeira dimensão, seria o tratamento local da dor e dos sintomas do herpes. A segunda dimensão, o segundo tratamento, seria o tratamento da pessoa que tem o herpes e não do herpes da pessoa. Para quê? Para fazer com que as suas defesas naturais se revitalizem e com que ele passe os herpes para frente, fazendo com que o herpes às vezes não seja curado, mas ele seja escondido latentemente, quer dizer, o indivíduo tenha tido um sursis e com que ele não se reaceba, provavelmente, a não ser que haja situações desencadeadoras assim, muito assim, prepotentes. Agora, a terceira fase do tratamento, que seria muito importante, seria o tratamento do herpes com o próprio vírus do herpes, que é o que seria que os alopatas chamam de vacina e que nós chamamos de nosóides, os homeopatas. Quer dizer, o que é isso? Então existe o vírus do micróbio morto e o vírus do micróbio vivo. Você pode fazer as duas maneiras. Então hoje nós usamos muito. Antigamente, a gente tinha dificuldade de usar o nosóide dos vírus vivos, porque só existia em Petrópolis e tinha dificuldade de buscar. Agora não, já tem em Belo Horizonte, tem uma farmácia que existe o remédio do vírus vivos, então facilita bem o tratamento para as pessoas. Como é que é isso? Então, já tem esse remédio feito do próprios vírus da herpes. Agora, como existe várias gamas do vírus, então pode acontecer de, às vezes, a gente mandar tirar o próprio vírus da pessoa para fazer o tratamento dela. Quer dizer, então seria um autonosóide. Agora, eu vou... Tem mais alguma pergunta aí, Zé? Alguma questão? Temos perguntas de ouvintes. Então deixa eu falar aqui, por exemplo, assim, a minha primeira experiência com herpes zoster foi uma experiência interessante. Foi um caso de uma senhora, isso há 8 anos atrás, quando eu estava começando a mexer com homeopatia. Então, foi um caso interessante. A cliente chegou no meu consultório com uma dor debaixo do seio importante, achando que era um infarto, porque eu também fazia cardiologia, assim, em primeira instância. Então, o que aconteceu? A mulher chegou no meu consultório louca de dor. E eu relutei naquela época, que eu estava iniciando em homeopatia, se eu fazia homeopatia, se eu dava um remédio de homeopatia, ou se eu dava um remédio de alopatia. Então, eu falei assim, não, eu preciso de assumir isso, eu vou dar um remédio de homeopatia. Isso foi 1h da tarde. Quando foi 5h da tarde, a mulher já estava praticamente boa dos sintomas. É evidente que as lesões iriam sarar com 21 dias, conforme eu disse aqui. Mas os sintomas já estavam bons. Outro fato interessante era do herpes genital de um viajante. Esse era um caso interessante. Eu tratava desse indivíduo e ele sempre tinha, quando ele viajava, o herpes sarava. Quando ele voltava, o herpes voltava. Quando ele voltava para casa. Então, quer dizer, a análise psicológica e psicossomática do fato, quer dizer, nos chegava à conclusão que o herpes reativava porque ele não queria ter relação sexual com a mulher dele, né? Quer dizer, era um caso claro. Quer dizer, quando ele viajava, o herpes sarava. E se tivesse herpes no olho, não queria ver a mulher? Também, né? Só que ele ia ficar cego, não ia ver mulher nenhuma, né? Se tivesse na boca, não queria beijar a mulher. Não. Existe, evidente que existe uma somatização aí. Agora, a somatização genital, sexual, é um negócio mais profundo e mais forte. Agora, o negócio do olho e da boca, o negócio da boca existe também. Você evita o beijo. Então, é uma maneira de você evitar o contato com a pessoa, né? Então, realmente tem isso mesmo.
A ouvinte Miriam, que mora no Horto, disse que teve herpes embaixo dos seios e ficou com marcas. Se ela viajasse, que seria uma história difícil de explicar, hein? Exatamente. Há remédio para acabar com essas marcas? Não, esse aí é como esse caso aí, Miriam, é exatamente o caso que eu contei dessa mulher. Quer dizer, as marcas, as cicatrizes, não tem jeito de sair, nem com homeopatia, nem com alopatia. Quer dizer, você teve o herpes zoster, que é debaixo do seio, e é uma dor horrível. Não tem jeito de sair a marca, a cicatriz já tá liquidada. Sandra, que mora no Caiçara. Os artigos... Que artigos? Desculpe. Os antigos. Diferença pequena, mas que muda tudo. Os antigos costumam dizer que durante o nascimento dos primeiros dentes a criança evacua mole. Mas os alopatas não concordam. Não tem nada a ver com herpes isso aqui. Mas os alopatas não concordam com isso. Qual é a sua opinião? Isso é o seguinte, isso é o que a diarreia de nascer de dentes. Os alopatas explicam isso. Os homeopatas dão um remédio chamado camomila e os meninos saram. Quer dizer, os meninos ficam irritados e geralmente acontece. Isso é igualzinho o caso das cólicas de bebê, que os pediatras falam que o menino tem que ter a cólica até 6 meses. É uma covardia, né? Não tem nada disso, né? Quer dizer, a cólica, existe remédio para as cólicas dos menininhos. Silvia, que mora no Jardim Belmonte. Herpes simples tem cura? Bem... ela faz aqui uma série de perguntas. Herpes simples tem cura? O que se pode fazer para amenizá-lo? Mas ainda, por que ele aparece e some durante um bom tempo e depois reaparece? É a primeira parte da pergunta dela. Isso aí eu já acabei de responder aqui para você, né? Eu já fiz essa resposta, está bem dada aqui. Está bem resolvida. Agora, a homeopatia tem vários medicamentos para o herpes. Tem arsênico albo, rustox, zinco metálico, ducamara, ranúnculos, cantares, antracino, vacina. Agora, deixa eu dar uma canja aqui. Agora, quando a pessoa usa, por exemplo, o rustox e o arsênico, no caso de herpes simples, é um remédio tiriqueda. Rustox e arsênico, C6, você usa aí 3 bolinhas 4 vezes ao dia e o ceito melhora. Agora, precisa de fazer o tratamento para frente para evitar que os herpes se reativem. É o que você está fazendo. É o que eu disse. Às vezes precisa tratar da Silva, às vezes precisa dar a vacina que nós chamamos de nosóide, para tratar de você direitinho. A última perguntinha de hoje, Vicente do Caiçara. Toma Atenol para pressão alta e tem que fazer um espermograma, também nada a ver com herpes. Pergunta se tem que... essa ouvinte ficou a segunda parte da pergunta dela. São as bolinhas? As bolinhas. É a Silvia do Jardim Belmonte. O que são as bolinhas que saem da garganta? Sim. Na garganta do tamanho de um grão de arroz. Eu pensei que as bolinhas seriam as bolinhas da avenida. Não, essas bolinhas que saem na garganta, geralmente é bolinha de pus. É bolinha de pus. Eu conheço muita gente que a gente abre a boca e pega um cotonetezinho, um palitinho e tira o puzinho. Então isso é pessoa que tem tendência para infecção. Geralmente é problema que existe, tem que tratar, que é foco infeccioso. Então, voltando à pergunta do Vicente do Caiçara, que é a última de hoje. Toma Atenol para pressão alta e vai ter que fazer um espermograma. Pergunta se tem que suspender o remédio. Não tem nada a ver. O Atenol é um remédio, um beta-bloqueador para pressão alta e o espermograma não tem nada a ver com isso. Zelino, terminou, né? Terminou. Então deixa eu só dar Claro. falar aqui só uma coisinha. Então aqui, nesses casos mais simples, vou dar uma canja aí no negócio do remédio, o Rustox e o arsênico C6. É um remédio que para herpes simples sara tudo. Melhora localmente, sem evitar que a pessoa não deve passar cortisona na boca, que é muito ruim. Rustox C6 e arsênico albo C6 glóbulos é tiriqueda. Agora, eu queria mandar um abraço para minha mãe, que vai fazer aniversário dia 5 de outubro, né? Muita paz, muita saúde, muitas felicidades para ela. Dona Judite, 7 Lagoas. Um abraço para ela. Obrigado. E também, aproveitando aí que nós estamos aproveitando a canja da rádio aqui, mandar também uma solidariedade ao Pontes, que é um grande amigo nosso, que está sofrendo esse problema da filha dele com sequestro, que nós estamos solidários com ele também. 7 Lagoas. 7 Lagoas. Até a próxima terça, né? Obrigado, Zé. Bom dia. Bom dia.